Olá, hoje vamos falar sobre um tema delicado, mas muito importante: o trauma do nascimento e a depressão pós-parto. Muitas mulheres, mesmo sonhando com a maternidade, enfrentam dores físicas e emocionais que podem gerar culpa, medo e tristeza. Mas você não está sozinho. Neste vídeo vamos refletir sobre como a fé, a oração e o apoio da família podem trazer conforto e cura. Vamos juntos descobrir que é possível transformar o sofrimento em esperança e encontrar força para viver a maternidade de forma saudável e cheia de amor. Vamos curtir o Padre Léo? Todos nós tivemos nascimento traumático. Alguns tiveram mais. Caso, por exemplo, que a mãe morre no parto. Quantas mulheres, o número é bem elevado, que tem a depressão pós-parto. Aliás, hoje já se faz uma distinção entre a depressão pós-parto, como uma doença mais séria, que atinge um grande número de mulheres e que pode e deve ser tratado, porque ela é uma doença física, que dá inclusive em animais. Alguns mamíferos têm a depressão pós-parto: vaca, cachorrinha, cabrita, ovelha. Então nós sabemos que é uma doença física. Por quê? O organismo todo é uma violência, gente. Pensa bem a violência que é para o corpo feminino, o organismo todo, as mudanças que vão acontecendo. E depois de uma hora para outra perdeu. Essa sensação de perda, em alguns casos é mais sério, torna-se de fato uma doença chamada DPP, depressão pós-parto, que precisa ser tratada com a ajuda da medicina, tratada com a ajuda da psicologia, tratada com a ajuda da fé. Porque senão a pessoa fica... Aí, vejam uma coisa muito séria, principalmente as senhoras que são cristãs católicas, porque aí vai associar a DPP um sentimento de culpa. Porque passa a se sentir culpada. Meu Deus, eu não podia. E gente, não vai ser uma coisa muito estranha se a senhora que sonhou muito ter um filho, você sonhou muito com um filho, a coisa que você mais queria era ter um filho. E aí você descobre, lá pelo 3º ou 4º dia depois que nasceu a criança, que você não é uma super mãe. Que aquilo que você viu na televisão, que aquilo que você viu na revista, que aquilo que falaram para você, aquela poesia toda, na prática não é bem igual aparece lá. Que aquela gravidez deixou o seu corpo marcado, que apareceu um monte de estrias, um monte de fístulas, que estourou hemorroida e às vezes por muito e muito tempo o seu corpo fica marcado profundamente. Aquele ato maravilhoso da amamentação, às vezes você tem que chegar a passar uma xilocaína no seio, porque corta, e cada sugada, a criança sabe sugar, mas a mulher não sabe amamentar. Ninguém foi treinado para amamentar. Quando a gente vê um bezerrinho mamando, a gente entende isso direitinho. Que bicho mais besta, bezerro e cabritinho principalmente. Ele vai mamando, se não vem leite, o que ele faz? Ele dá uma cabeçada na mãe. Fiado da mãe, a mãe está lhe dando mamar para você e você está dando cabeçada nela. A criança, a mesma coisa. Aí a criança começa a chorar de fome. O seu inconsciente não quer dar o mamar. Porque vai doer, vai arder. O seu seio, o bico, primeira mãe de primeira viagem, o bico do seio não está formado ainda. E não sai leite. E você vai lá e compra aquele negócio que eles vendem na farmácia, aquele peito de borracha. Aquele sugador, não sei como é que chama aquele negócio lá. Como é que chama? Aquele negócio de tirar leite, né? Aquela ordenhadeira manual, deve ser ordenadeira pessoal, né? Aí põe aquele enxuga, a criança, aí a criança engasga com ar e chora. Aí vem um trauma, meu Deus, tanto que eu queria ser mãe, eu não tenho vocação para ser mãe. Não fique achando estranho se a senhora que tanto sonhou ter um filho, por algumas vezes ter a nítida sensação que deveria jogar ele contra a parede. Porque a senhora não consegue dormir, as pernas estão inchadas, o corpo não voltou ao normal, porque leva no mínimo 40 dias para voltar ao seu organismo. É dor em tudo quanto é canto.
Aquele tanto de gente lá para ver a criança. Você não tem sossego. A hora que você pega no soninho... Ai, minha Nossa Senhora, para que eu fui pôr essa coisa no mundo? É normal? Não pensa, ai que pecado. Aí o que acontece? O complexo de culpa faz com que você não assuma. E fica carregando a vida inteira. A vida inteira tem mulheres que carregam o trauma de ter rejeitado o seu filho. Pois eu afirmo isso hoje categoricamente, a partir dessa experiência de muitos anos no Ministério de Cura Interior. Acho impossível uma mulher no mundo que não tenha, em algum momento, sofrido uma pequena rejeição. Impossível! É uma violência. Assim como para você viver uma vocação de sacerdote, de vida religiosa, seja lá do que for, você tem que passar por um funil, passar por um momento de dor. Sem a dor você não cresce. Assim também no exercício da maternidade. E claro que o pai participa de tudo isso. Acontece que muitos pais aí são ausentes. Durante a gravidez, ausente. A criança não tem memória da imagem e muito menos de ouvir quando estava na barriga o pai. Mas ela tem gravado brigas dos pais, ofensas, foi para dentro. A mãe sentiu tristeza, a criança sente tristeza. A mãe sente angústia, a criança sente angústia. E aí vem um problema mais sério para as católicas. Porque sentiu angústia, passa a ter complexo de culpa. Porque eu não poderia ter sentido angústia. E para quem que eu vou falar? Imagina, eu estou trabalhando com a minha imagem. Imagina se eu vou chegar para uma colega, para uma vizinha, para alguém e dizer: eu estou com raiva da minha gravidez. Eu não queria. Algumas têm essa coragem, gente, e dão passos maravilhosos. Porque é um mal-estar. Porque muda o corpo da pessoa, muda a cabeça da pessoa, muda o relógio da pessoa, muda o tempo da pessoa.